Eu fui enganado por muito tempo toda vez que eu ia pesquisar sobre estrutura narrativa, mas hoje eu tô aqui para tirar essa dúvida de você. Olá, autores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Livro de Teseu, meu canal do YouTube. Eu sou o Diogo, escritor, e hoje vou falar sobre estrutura narrativa. E para começar a falar sobre estrutura narrativa, eu quero contar um pouquinho como foi o meu contato com as estruturas narrativas. E começa por uma coisa muito interessante. Todo mundo falava para mim que a melhor estrutura narrativa que existia era essa aqui do Joseph Campbell, que ele coloca no Herói de Mil Faces, chamada A Jornada do Herói. Na verdade, eu fui pesquisar mais a fundo, fui entender como funciona, busquei o livro original e começa com um monte de mentiras por aí que passavam para mim quando você ia procurar sobre escrita. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas inverdades que eu encontrei, não quer dizer que todo mundo diz que são elas, mas também qual modelo que também está inscrito na jornada do herói, é o básico de qualquer estrutura e que você não precisa aprofundar tanto assim sabendo desses três pontos. Primeiro de tudo, vamos corrigir. Não existe a jornada do herói para o Joseph Campbell. No Herói de Mil Faces existe um monomito. E o monomito é uma coisa interessante. É um conceito que ele coloca no qual ele estudou diversas histórias de diversas religiões, de diversas culturas e chegou em um único ponto, no qual mostra que todas elas tinham algo em comum. Existia uma jornada que este herói percorria, seja ele em qualquer momento ou qualquer estrutura que contavam lendas, histórias, narração e criação, que chegava ao mesmo ponto. Ele partia do início, dava uma volta completa e retornava. Como essa estrutura, esse reconhecimento, essa forma de se contar histórias se repetia em vários lugares, eles chamam isso de monomito. Lá na frente, quando Christopher Vlogger for lançar o livro dele, aí sim ele vai entrar no que nós chamamos de jornada do herói. Mas todo mundo, pelo menos na época em que eu comecei a estudar sobre escrita, falava da jornada do herói, e além de falar da jornada do herói, sempre citava o Joseph Campbell. E quando eu fui ver, eu tive esse primeiro impacto. Primeiro do nome, né? Porque se chama, na verdade, monomito. E o monomito nada mais é do que um aglomerado de todas essas situações que ele fala. E ele não só mostra isso no livro de uma forma interessante, como cada uma das partes do monomito ele passa em culturas diferentes. Então você não acompanha a jornada completa de um único lenda, uma única história, mas sim um complemento de todas elas e que você consegue fazer a conexão se você conhecer a fundo a mitologia por trás. Mas vamos lá, realmente no monomito existem as 12 etapas da jornada do herói. Sim, dentro do monomito existe essas 12 etapas que a maioria das pessoas vende para você ou apresenta para você como jornada do herói. Mas além dessas 12 etapas, elas são divididas em três etapas principais, três partes. E essas três partes é o que eu considero, dado tudo que eu já estudei, tudo que eu procurei e ainda faço, que são realmente o que nós consideramos como a estrutura narrativa em sua forma mais básica. A estrutura narrativa de forma simples. A estrutura narrativa que funciona. Ou seja, a estrutura narrativa que, independente do que você for colocar em cima, ela não existe sem. E ela nada mais é do que os três atos. Sim, aqui no monomito do Joseph Campbell existe, além dos 12 etapas da jornada do herói, os três atos: o começo, meio e fim, tese, antítese, síntese, como diria Aristóteles. E esses três atos é o que realmente nós queremos mostrar para você. E esses três atos é o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E agora que a gente já desmistificou o que é a jornada do herói, porque o Joseph Campbell não realmente fala assim, vamos falar sobre os três atos. Vamos começar então pelo ato 1, a introdução, o começo da sua história. Nela há pontos muito interessantes que você pode trabalhar de forma que o seu leitor consiga se situar mais na sua história, ou seja, se ela se passa em um cenário em que ele já está habituado e que você não precisa explicar muita coisa, ou é aqui em que os grandes livros de fantasia e criadores de mundo acabam às vezes pesando a mão por explicar tanto de uma simples forma. Lembrando que o ato 1 não necessariamente precisa ser o começo do seu livro. O primeiro ato ele deve ser o primeiro passo do desenvolvimento da sua história. A forma como você apresenta ele e a ordem é coisa para outro vídeo que a gente pode conversar depois. E aqui no ato 1, na introdução, a gente estabelece cenário, personagem, os mundos, monstros e o que vai ser feito. Ou seja,
o que a gente chama de mundo comum na jornada do herói é colocado aqui. E aqui no ato 1 também existe um pequeno coisa que a gente chama de incidente. Esse incidente é o que vai fazer a grande transformação para que do ato 1 vá para o ato 2. Ou seja, se não ocorre nenhum incidente, o seu herói, os seus personagens ficam presos no eterno ato 1, pois aquela é a normalidade. Se você acha estranho, pode olhar a sua própria vida. Quando você ia para a escola, você acordava, tomava banho, escovava os dentes, ia para a escola, voltava e repetia isso cansavelmente até acabarem seus estudos. E quando você começa a trabalhar, isso repete-se novamente. Todo dia você acorda, trabalha, volta para casa e faz suas coisas. Bater ponto é o eterno ato 1. E vamos então para o incidente que leva a gente para o ato 2. O ato 2, simplificando aqui a nossa jornada em 3 atos, ele nada mais é que o desenvolvimento. E o desenvolvimento é onde a gente coloca as complicações e obstáculos. Uma vez que o incidente já fez com que o seu personagem principal tenha que buscar um objetivo, a gente coloca aqui as barreiras para que esse objetivo seja alcançado. Vamos supor que você, no seu ato 1 na escola, tenha ido para a aula todas as vezes. E o dia a dia é o seu ato 1, a repetição. O incidente é a marcação da prova. E aí, para chegar até o dia da prova, você tem que superar os obstáculos, que é estudar a matéria novamente, fazer os exercícios para simplesmente chegar lá. Olha que legal. Mesmo que eu diga para você que ir para a escola ou bater ponto é um eterno ato 1, não quer dizer que existam pequenas jornadas completas em meio a tanta rotina. E no ato 2 também, aqui no nosso desenvolvimento, a gente coloca o famoso clímax. É um ponto de maior tensão ou de grande tensão na sua história que realmente pode ser decisivo. E é aqui que você revela exatamente o verdadeiro caráter, moral e ética do seu personagem para então irmos ao tão querido ato 3. No ato 3, a gente ocorre o nosso desfecho, pois após o clímax que tudo se resolve, que tudo se enfrenta, o mocinho derrota o vilão justamente nessa resolução. A resolução é o que dá a grande trama, como se todo o resto da sua história fosse percorrer justamente para chegar aqui. E não deixe a resolução apenas para o final. Lembre-se que após a resolução é preciso ter um desfecho. Geralmente, no monomito aqui do Joseph Campbell, na jornada do herói ou a estrutura de 3 atos, para que seja um herói completo, ele retorna ao ponto inicial dele para que espere um novo incidente e as coisas se recomponham. Não necessariamente voltar para o ponto inicial seja você colocar as coisas exatamente como estavam, mas a gente chama assim porque justamente após fazer a prova, que é a nossa resolução, você atinge o seu desfecho, que é receber a sua nota, você volta para a sua rotina do dia a dia, estudando, aguardando a nova jornada de 3 atos, se assim a gente pode colocar. Resumindo, nós temos os 3 atos da então simplificada jornada do herói que nós descobrimos que se chama monomito. E você vai entender que Joseph Campbell não simplesmente inventou ela, ele observou que isso se repetia. Se você pegar grandes pessoas que escreviam textos, peças ou qualquer outra coisa, você vai ver que eles seguiam à risca esses 3 atos. Essa aqui, a maior parte do que eu peguei, é baseado na estrutura de 3 atos de Aristóteles, um grande filósofo grego, e também em homenagem ao que a gente coloca aqui no canal e aos meus produtos. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu tenho um workshop gravado sobre a estrutura narrativa de 3 atos e a jornada do herói. Vou deixar o link aqui embaixo para você olhar. E nós voltamos em um próximo vídeo, uma série de sequências que vão falar sobre as estruturas narrativas que eu conheço e que são interessantes. Afinal, a estrutura baseada em 3 atos é só o começo, mas você vai entender também que todas as outras vão beber dessa fonte e se basear nela para fazer as suas próprias. Então, não deixe de dar o like, curtir o canal, comentar o que você achou e aguardar o próximo vídeo, pois tem muito mais por aí.